tiverem curiosidade, vai lá no Google, né? Procura sobre a igreja da Coreia do Sul. É a maior igreja do mundo, com 1 milhão de membros, a igreja da Coreia do Sul. E eles têm um padrão de culto maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque aqui no Brasil há uma inversão de valores na questão de culto. Porque quando você presta um culto, você está adorando, você está reverenciando um Deus. Assim é em todas as religiões, certo? No Brasil nós temos uma cultura que as pessoas elas vêm ao culto não para reverenciar a Deus. É claro que eu não vou generalizar. Não são todas as denominações e não são todas as pessoas, mas infelizmente a maioria. Que vem ao culto não para reverenciar. Ele vem ao culto para pedir. Ele vem ao culto para poder conseguir o que ele quer. Ele vem ao culto porque ele tem um objetivo no seu coração. E se Deus, na vida de muitas pessoas, não são todas, mas de muitas pessoas, se Deus não fizer, eles abandonam Deus. Então isso acontece no Brasil por causa da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade entrou no Brasil há 30 anos atrás e mudou o conceito de culto em muitas denominações. Porque as pessoas vêm no intuito de ganhar, de pedir e de receber, mas não de se doar, como tem que ser um culto. Amém? Então, quando nós temos a ideia de culto, nós temos a ideia que nós vamos chegar aqui e vamos dar o nosso melhor para Deus. Se Deus fizer alguma coisa por mim, amém. Mas se Ele não fizer, amém também. Porque Ele é Deus. Amém, Jesus? Então, essa linha de raciocínio é o que nós temos que guardar na nossa vida. Então, por isso que quando nós sabemos, né? Amanhã tem culto. Nós temos que entrar numa preparação. Nós não podemos chegar na casa de Deus de qualquer jeito. Porque você vai prestar adoração, louvor, reverenciar um Deus. Amém? Se nós formos olhar para a Bíblia, a palavra que está lá em Ageu, se eu não me engano, diz que nos últimos dias o Senhor restauraria o tabernáculo de Davi. Isso gerou em mim uma curiosidade muito grande, porque o tabernáculo de Davi era uma tenda com a arca da aliança embaixo. Somente isso. Se nós formos olhar na Bíblia, o tabernáculo de Moisés era uma coisa estrondosa. Era uma arquitetura linda e de uma engenharia tremenda, porque era um templo desmontável. O tabernáculo de Moisés se desmontava e montava. Ele viajava junto com o povo. E ali tinha o lugar santo dos santos, tinha o átrio, né? Era todo imponente, peças de ouro, enfim. Por que Deus não restauraria esse tabernáculo? Depois desse tabernáculo teve o quê? O Templo de Salomão, que foi também, né, um marco da arquitetura na sua época. Feito de madeira de cedro, de ouro, de prata, de bronze. Né? Por que Deus não restaurou, aleluia, ou como ele falou que vai restaurar, por que Ele não restaura o Templo de Salomão? Por que Deus se atentou por uma tenda com uma caixa embaixo, chamada Arca da Aliança? Por causa de um detalhe fundamental. E no templo de Moisés não havia adoração contínua.
E no templo, chamado Templo de Salomão, não havia adoração contínua. Mas no tabernáculo de Davi havia adoração contínua. 24 horas, os levitas andando em volta da arca, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então veja que o Senhor, Ele quer adoração. O Senhor, Ele não quer que nós cheguemos aqui com uma lista desse tamanho na mão para apresentar para Ele de pedidos. Não é só isso. É óbvio que tudo que pedimos orando, crendo, vamos receber. Mas em questão de culto, podemos deixar um pouco dos pedidos de lado e doar a Ele mais o louvor, a adoração. Vim para dobrar o joelho, para entrar na presença, sabe? Vim para louvar a Ele, sabe? E sair, tenta sair um dia de uma reunião sem pedir. Tenta fazer isso. Eu sei que isso é um costume que as igrejas incorporaram. Não, eu tenho que ir lá, tenho que pedir, eu tenho que pedir oração, eu tenho que pedir para Deus mudar isso daqui. Mas tenta entrar um dia sem pedir e sair sem pedir, mas só adorar, só entregar o seu melhor louvor, só entregar a sua vida, só entregar de coração a sua alma, a sua vida na mão de Deus. Você vai sentir algo tremendo dentro de você. Amém? Porque o culto não é Deus mandar um anjo dele aqui com uma bandeja e te servir. É você preparar o melhor numa bandeja e servir a Deus. Amém, Jesus? Então o culto é para servir a Deus e não Deus servir o homem. Amém? Então existe uma preparação para o culto. Nós precisamos ter consciência disso. E é isso que nós vamos passar a estudar daqui por diante. Amém, Jesus? Vamos lá. Veja, esse primeiro versículo vai ser o versículo chave, base, né, desse estudo que nós vamos fazer da preparação do culto. Olha só, presta bem atenção, Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vamos entender o contexto dessa passagem. Vamos entender o que estava acontecendo naquele momento em que Jesus entrou no templo. Bem, o que o sumo sacerdote, né? Os sumos sacerdotes, que eram dois, Anás e Caifás, né? Anás era sogro de Caifás. O que acontecia? Esses homens, eles mudaram o sistema do templo. O que Deus estabeleceu na lei de Moisés? Que quando uma pessoa morasse muito distante do templo, ele não ia trazer o animal 4, 5, 6 dias de caminhada no deserto. Quando ele chegasse ali para apresentar aquele animal para o Senhor, ele já estava debilitado. E para o Senhor tem que ser o melhor. Na lei de Moisés diz que o animal não podia ter manchas e nem defeito para ser apresentado para Deus. Então, o Senhor permitiu, isso está na lei de Moisés, que aqueles que morassem muito distante do templo, eles poderiam vir com o dinheiro e comprar algo, sabe? Algo bonito, algo preparado, algo bom para oferecer a Deus. Pensando nisso, pegando uma brecha nessa lei, Anás e Caifás, o que eles fazem? Vão fazer o seguinte: já que Deus permitiu que o de longe pode fazer isso, vamos falar que o de perto também tem que fazer. E o que eles fizeram?
vamos colocar uma casa de câmbio aqui dentro da casa do Senhor, aqui no pátio, uma casa de câmbio, né? O que é casa de câmbio? Tem aqui no shopping. Você chega ali com R$1, você pode trocar por dólar, né? Só que enche o seu bolso de real, viu? Porque um dólar tá valendo R$6,19. Então enche o bolso de real para você trocar por dólar lá. Não você sai sem nada de lá. Amém? A mesma coisa eles fizeram dentro do templo. A moeda que circulava dentro do templo era 10 vezes mais que circulava lá fora. Então o que eles tinham que fazer? Primeiro, aquela pessoa que ia apresentar, né, um sacrifício a Deus, ela entrava, metia a mão no bolso, passava na casa de câmbio, trocava o dinheiro, porque você só podia comprar o animal ali dentro com o dinheiro que circulava no templo. Então o cara chegava com R$100 e saía com 50, por causa da diferença do câmbio, tá? Aí ele ia, comprava o animal, aquele 50. Esse 50 para o bolso também dos sacerdotes. E aí ele apresentava o animal, né, como sacrifício ao Senhor. Jesus aprovou isso? De jeito nenhum. O que Jesus fez? Jesus entrou no templo e aconteceu essa situação aqui. Aconteceu que Jesus, ele tomou de uma autoridade muito grande e ele quebrou tudo aquele lugar lá, né? Assim, de uma maneira boa falando, ele desmontou tudo aquele sistema que estava montado. Jesus foi lá, desmontou tudo, expulsou aqueles homens do templo, porque eles não eram verdadeiros adoradores, eles estavam lá só por causa do dinheiro. E o Senhor então disse que a minha casa seria a casa de oração. Amém? Agora, entenda um pensamento comigo. É óbvio que no momento do desespero, da luta, da dificuldade, você entrar aqui, né? Entrar uma pessoa para pedir, para implorar, fazer uma campanha dentro da igreja, nos cultos, você pessoalmente, em busca, né, de uma conversão de alguém, da cura de alguém, isso tudo é válido. Mas agora entrar com o intuito só de ganhar, só de receber, se Deus não fizer, eu não vou mais na igreja. Então foi esse tipo de pessoa que Deus expulsou do templo, que Deus tirou de lá de dentro, porque ele disse que a casa dele seria a casa de oração. Amém? Então esse versículo vai servir de base para nós, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Nesse texto vemos Jesus agindo de uma forma singular. O que é uma forma singular? Uma forma diferente. Diferente de tudo. Jesus era pacífico, Jesus era amoroso, né? Jesus era atencioso, mas aqui Jesus ele usa de uma maneira singular, diferente. Em todos os evangelhos vemos a figura de Cristo misericordioso, amoroso, compassivo. E aqui temos uma atitude tão drástica e enérgica que até parece discordar dos seus atos. Não que tenha sido errada ou exagerada, foi precisa e perfeita, como perfeito sempre foi o nosso Senhor. Amém? Então Jesus ele foi cirúrgico naquele momento. Ele precisava acabar com aquele sistema, porque aquilo não estava agradando a Deus. Amém? Então há tipo de comportamentos humanos que não agrada a Deus até dentro da igreja. E nós precisamos entender isso. Eu já falei isso uma vez para a igreja, que a intenção é o que o Senhor está olhando a todo momento. Por que você vem na igreja? Por que você está sentado nessa cadeira? Por que você, aleluia, vem aqui? Por que você busca a Deus? A intenção vale muito diante do Senhor. Amém? E tem pessoas que têm intenções fora dos contextos de Deus. E é por isso que o Senhor não abençoa, não liberta, não cura, não transforma. Por quê? Porque ainda há intenções que não batem com aquilo que o Senhor quer. Amém? Ó. Mas bater com um chicote, virar as mesas, né?
com mercadorias e dinheiro, espalhar animais e fazer tudo com tamanha autoridade, a qual ninguém se opôs, mostra o valor que tem diante de Deus, o princípio que os judeus estavam violando. E isso deve chamar nossa atenção. Então Jesus agiu, e isso é interessante, ninguém se opôs, nem os sacerdotes da época se opôs. Por quê? Porque aquilo que Jesus fez era a vontade de Deus. Então nós temos que estar atento a isso, né? Ninguém se opôs, ninguém se levantou contra Jesus, ninguém falou que lá foi um escândalo, foi um excesso de... Ninguém falou nada, todo mundo ficou quieto. E todo mundo aceitou o que Jesus fez, porque aquilo era a vontade de Deus. Entenda isso. Vamos continuar. Jesus deparou-se com muitos erros e pecados nos dias de seu ministério terreno, mas este parece ter sido um dos mais duramente repreendido. Portanto, há uma séria e importante lição a ser aprendida neste relato. Há um erro grave a ser evitado e convido a refletir comigo nos princípios bíblicos por trás dessa porção das Escrituras. Amém, Jesus? Então entenda, nós precisamos entender qual foi o pensamento de Jesus naquele momento. Mostrei para você o contexto da época, como era regida as coisas dentro do templo. Aquilo era fora dos costumes judeus. Jesus, como está escrito aqui, se deparou com vários pecados, com situações muito difíceis que os judeus, saindo fora da palavra, estavam fazendo. Mas da forma que Jesus agiu, foi realmente a maneira mais dura que o Senhor reagiu a uma atitude. Amém? Então isso deve despertar em nós uma curiosidade para nos afundar, aleluia, ainda mais nesse assunto. Vamos lá. Durante muito tempo achei que o problema, a qual era o comércio em si, mas quando examinamos o texto em seus detalhes, a acusação de Jesus contra aqueles homens parece ter dois enfoques principais. Primeiro, uma distorção do propósito divino para a sua causa. Tá vendo? Pessoas que levianamente reviram a Bíblia para achar argumento para o seu erro ou para defender a sua causa. Por incrível que pareça, há pessoas que fazem isso. Então, olha só, ser um ambiente de relacionamento genuíno com Deus, casa de oração. 2, o roubo de algumas coisas, uma vez que Jesus os chamou de ladrões. Então entenda, primeiro, a santificação, a preparação daquele ambiente de uma maneira espiritual não estava acontecendo. Aquela casa já não era mais uma casa de oração, e sim de negócios, tá? E depois o quê? Jesus chamou eles de ladrões, porque ali dentro estava acontecendo o quê? Extorsões, mediante a roubo. Extorsão mediante a roubo. Era isso que estava acontecendo ali dentro do pátio do templo, tá? Então esses dois fundamentos aqui vai mostrar para nós, aleluia, como nós também hoje, nos dias de hoje, devemos nos comportar dentro da igreja. Amém? Pense nesta frase de Jesus: vós a transformastes
num covil de ladrões. O que está em questão? Aqui não é necessariamente o ato de comercializar em si, mas o que ele significa. Não era o ato de comercializar em si, né? Alguém que vem de longe, traz o dinheiro no bolso, ele precisava comprar um animal em algum lugar. Mas ele precisava comprar pelo preço justo. Ele não precisava ser extorquido, ser roubado, para ter um animal para apresentar ao Senhor. Amém? Então entenda isso, por favor. O Senhor não estava repreendendo a ganância, nem tampouco os chamou de mercenários. A acusação não era contra ganhar dinheiro. Aqueles comerciantes tinham o respaldo das autoridades do templo e não estavam violando nenhuma das regidas leis judaicas ou mesmo as romanas. Eles tinham um respaldo, tá? Antes de Jesus chegar, tudo que eles estavam fazendo estava certo. Tudo que eles estavam fazendo ali estava certo. Não tinha ninguém que reclamou, né? Tudo estava correndo na mais absoluta tranquilidade, mas Jesus enxergou alguma coisa errada. É isso que eu quero te dizer. Quando nós entramos na igreja, quem está de olho em nós? Jesus. Ele está de olho em nós. Amém? Preste atenção nisso. Portanto, é certo reconhecer que o roubo de que Cristo fala não era algo no reino natural, mas sim no espiritual. Tenho a certeza que o roubo não era o preço pelo qual se vendiam, pois se deu um lado da barraquinha havia um bom comerciante judeu para vender, do outro lado o comprador, para vender do outro lado o comprador também não era diferente. E isto sem falar na concorrência. Até isso havia dentro do tempo. Aqui é 2 por 1, o outro fala aqui é 3 por 1. Até isso havia dentro do tempo. Agora, por que aqui nós lemos que esse roubo não era no caráter físico, mas espiritual? Lembra que eu falei para você da intenção? Tudo dentro da igreja, quando nós entramos dentro da igreja, nós precisamos largar o natural lá fora e entrar num ambiente espiritual. Amém? As intenções nossas aqui dentro da igreja não pode ser intenções materiais e nem muitas das vezes humanas, mas sim espiritual, como um verdadeiro adorador. Então nós temos que entender que aos olhos humanos tudo estava correto, mas Jesus olhou espiritualmente para a situação e viu que aquilo estava incorreto. Amém, Jesus? Às vezes o que é normal para muitos não é normal para Deus. E aí eu digo para você, Deus não vai aceitar qualquer coisa. Deus não vai aceitar. Você vem, coloca a sua vida, as pessoas vêm, coloca a sua vida, chega aqui, né? Coloca as coisas em cima do altar. Deus não vai aceitar qualquer coisa. E nós precisamos estar atentos nisso. Amém, Jesus? Então vamos continuar. O que então aqueles homens poderiam estar roubando? Precisamos de uma volta ao Velho Testamento e a compreensão dos princípios da lei mosaica, a fim de entender o que estava acontecendo. A Bíblia faz menção de animais sendo comercializados no templo, e esta era a principal mercadoria ali. O que eles comercializavam? O que eles comercializavam? E o que passou a ser o foco deles? O culto? Ou a venda? Amém? Cada pastor com a sua igreja vai prestar conta para Jesus, enfim. Mas tem muita igreja, irmão, que é tirada 5 ofertas durante o culto.
5 ofertas durante o culto. É oferta para não sei o que, entendeu? Limpa o povo. Para quê? Amém? Então, entenda. O problema é do pastor que faz isso, da igreja dele, enfim. Mas, o que é o foco? O culto ou as ofertas estão sendo tiradas? O que é prioridade? O culto ou a pedição das ofertas? Amém, Jesus? Então nós temos que estar entendendo isso, tá? Mas o que esses animais faziam lá no templo? Qual a razão de estarem sendo mercadezados? É isso mesmo. Porque o comércio feito ali era principalmente o de animal ou de animais. Entenda. É importante lembrar que o culto do período em que vigorou a lei de Moisés era baseado no sacrifício de animais que se faziam no templo. Esta era a principal ocupação dos sacerdotes, como podemos perceber nos livros de Êxodo e de Levítico. Então, o culto na época de Moisés, a prestação ao culto, a Deus, era principalmente através de holocaustos de animais. Começou assim. Basicamente, o animal mais sacrificado era o cordeiro. Embora havia situações em que pudesse ser um bode ou até mesmo um novilho, outros sacrifícios exigiam a presença de aves e estas eram também aceitas quando o ofertante não tinha posse suficiente para ofertar um gado. Então Deus pensou em tudo, tá? Então o homem que complicou as coisas por aí, nós temos que entender. Então, se essa era uma prática normal e se o animal era o principal objeto para se prestar um culto ao Senhor naquela época, aqueles que tomavam conta do templo, o que eles fizeram? Vamos ter um rebanho e vamos vender nós próprios, nosso próprio animal, para que o povo possa fazer o seu culto a Deus. Amém? Então entenda o que eu quero ao ponto que nós vamos chegar nesse estudo. Mais um que dá tempo ainda. Vamos lá. A escolha e a preparação do animal. Olha só. Deus esperava que os homens oferecessem a Ele o melhor animal. A palavra sacrifício aponta não só o derramamento de sangue do animal, como também o ato de abrir mão do melhor entre todo o rebanho. Amém? Então, olha só que interessante, tá? Deus esperava que os homens oferecessem o quê? O melhor. O melhor é para Deus. O melhor não é para ser negociado. O melhor é para Deus. Amém, Jesus? Continuando. Como também o ato de abrir mão do melhor entre todo o rebanho. Houve períodos da história de Israel em que eles perderam este foco e o Senhor os repreendeu. Por quê? Porque começaram a ver que o bom animal, sem mancha, gordinho, aparentemente bonito, valia dinheiro. E o que eles faziam com o resto? O que eles faziam com esse animal? Vendiam. E não apresentavam ao Senhor. É interessante que quando Deus achou Davi, está lá em Salmos 89, 20, que Deus achou Davi e ungiu ele com seu santo óleo. Davi estava cuidando de ovelhas malhadas, ovelhas sem valor, mas ele estava cuidando de ovelhas malhadas.
Por causa do quê? Porque o povo já havia perdido a primeira visão e já estava apresentando a Deus qualquer coisa. Quando nós entramos por essa porta, nós não podemos perder a visão por causa de problemas, dificuldades, problemas na família, no serviço e perder o foco. E chegar aqui e dar qualquer coisa para Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que entrar por aquela porta, né? Durante uma semana, durante um mês, durante o ano inteiro, dando o melhor para Deus. Amém? Eu não preciso ficar com o melhor. O melhor que chegar na minha vida vai ser para o Senhor. Amém, Jesus? É isso que eu quero que você entenda. Amém? Mais um só, vamos lá, dá tempo. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós. Os sacerdotes que desprezai meu nome, vos dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível? Quando trazeis animais cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresento-o ao teu governador. Caso terá ele alegria de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 1, versículo de 6 a 8. O que o Senhor está falando aqui? Que o povo começou a botar a mão naquilo que era do Senhor. Aquilo que era do Senhor era muito bom, dava muito dinheiro para ser vendido. E eles começaram a levar o que para o altar? Aquilo que não tinha valor, no comércio lá fora. Animais que nasciam coxos, né? Doentes, não andavam. Aqueles que nasciam faltando uma pata, faltando um olho, eram manchados, estavam doentes. Eles começaram a levar qualquer coisa para o templo de Deus. E eles foram o quê? Repreendidos. Amém? Quando nós entramos aqui, nós temos que dar o melhor, sempre. Não importa o jeito que você venha, cansado, desanimado, sabe? Não importa. Chegou aqui, você tem que dar o melhor. É o melhor que Deus quer de você. Deus não quer, aleluia, que você venha aqui e fique com a cara emburrada. Deus não quer que você fique aqui, que você chegue aqui e fique com aquela cara fechada, triste, amargurado, só pensando no teu problema. Não, Ele quer que você ofereça para Ele um culto. Ele quer que você dê para Ele o melhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Tem muitas pessoas que têm mais prazer em estar em presença de amigos do que na presença de Deus na igreja. Há muitas pessoas que têm mais prazer de estar na frente de uma televisão que está dentro de uma igreja. Há muitas pessoas que têm mais prazer, aleluia, de vir para a igreja e pedir para Deus do que vir para a igreja para adorar a Deus. Há muitas pessoas que têm mais prazer de, quando chega ali o Senhor, pela misericórdia de Deus, o dinheiro dele. Tem mais prazer de gastar o dinheiro com outras coisas do que ter o prazer de devolver para o Senhor com amor. Essa é a grande realidade. Tá? Agora, quem está de olho nisso? O próprio Deus. Deus está de olho nisso. Se Deus repreendeu o povo lá, você acha que Deus não repreende nos dias de hoje? Repreende. E qual que é a principal repreensão que Deus faz nos dias de hoje? Deus não precisa, aleluia, se humilhar. Deus simplesmente fecha a porta. Simplesmente põe uma situação difícil.
simplesmente faz o dinheiro sair pelo ralo, desaparecer. E a pessoa fica numa situação difícil. Difícil. Por quê? Porque não entregou o melhor para o Senhor. Amém? Guarde esse versículo, tá? Em nome do Senhor Jesus. Porque isso aqui fala muito daquilo que nós temos para fazer. Então eu vou chegar aqui, eu vou apresentar para Deus um culto de qualquer jeito? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, para estar aqui ministrando o culto, uma palavra, né? Eu estive lá na minha casa orando a Deus, pedindo para o Senhor uma palavra que viesse ao encontro do coração dos irmãos, aquela que fosse da vontade do Senhor, para falar com a igreja. Então existe uma preparação. Não é chegar aqui, abrir a boca e vomitar as coisas em cima dos irmãos, não. É ter direção de Deus, ser temente ao Senhor nisso, porque Deus, Ele quer que a gente ofereça para Ele o melhor. Amém? Então, nesse primeiro momento, você já teve um pouquinho da noção do que Deus está falando de culto. Amém? E nós vamos aprender ainda mais, tem muita coisa aí. Nós estamos no slide número 9, vai até o 27. Coisas ainda mais profundas nós vamos ver dentro desse conhecimento, dessa preparação para o culto, para que você aprenda e para que você exerça essa função que infelizmente está acabando, irmão. Infelizmente está acabando, né? Porque as pessoas, elas querem a bênção de Deus. Quem que não quer? Mas não querem pagar o preço por ela. Não querem entrar pelo caminho do Senhor. Querem fazer de qualquer jeito. E aí o Senhor nunca aceitou e nunca vai aceitar. Amém, Jesus? Vamos colocar de pé. Então nós terminamos por aqui, tá bom? Slide número 5, 9, né? Slide número 9. Nós voltamos no 9, então. Aleluia.